Hoje eu tinha feito um vídeo falando um pouquinho dessa caixinha da Tombow que eu acabei comprando. E aí eu falei um pouquinho da caneta preta, que já tem um vídeo também de algumas pessoas que usaram ela e que foi muito boa, então indico mesmo. E falei principalmente dessa caneta aqui, da transparente, que dava pra fazer muita coisa com ela. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai usar essa caneta aqui. Eu acabei fazendo e postando esse vídeo, essa foto aqui, essa imagem, e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa imagem utilizando essa caneta transparente, os lápis aquarela e a caneta preta. Então eu utilizei o verde água, vamos usar aqui o verde água, usei um laranja, a caneta Tombow preta e a querida caneta transparente Tombow. Aqui é só para eu fazer uma referência para vocês. Então, como é que eu fiz? O fundo preto, eu usei a caneta Tombow, usei as duas pontas. A ponta fina eu usei para os detalhes que a gente precisava utilizar. E a brush que me deu uma cobertura bastante legal aqui. Então foi isso. Primeiro eu fiz todo o fundo preto e depois eu comecei a pintar a folhagem com normal, sem nenhuma técnica. Fui pintando, preenchendo mesmo, normal, como eu tô fazendo aqui. O verde água. E a única coisa que eu fiz um pouquinho diferente foi fazer aqui, nessas metades aqui, o laranja, para dar um pouquinho mais de cor. Depois eu explico como eu fiz aqui também para vocês. E fiz isso. Como é que eu deixei as folhas sem esse craqueladinho que é normal quando a gente faz a pintura com lápis? Então, como eu utilizei o Faber-Castell aquarela, nesse caso é o 061, o verde água, e aqui eu utilizei o laranja aquarela 013, eu sou um pouquinho cega, é 013 esse daqui. E aí, para não ficar essa marca de lápis, eu fui, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que essa caneta realmente é transparente. E ela é à base de água. Então, se é um lápis aquarela com uma caneta à base de água, ela vai fazer quase um efeito de blender. Olha como fica bacana. Aí eu limpei para não deixar a marca porque ela pega um pouquinho a pigmentação, e passei no laranja. Olha como fica bacana. Ela quase aquarela, só que como a gente passa de leve, ela dá o efeito de blender. E aí aqui, nessas folhagens aqui, eu pintei um pouquinho, eu pintei o verde água, passei a caneta transparente, depois eu pintei um pouquinho só e espalhei com a caneta transparente. Então foi só isso que eu fiz. O castelo, eu fiz um pouquinho diferente a técnica. Eu pintei, por exemplo, os pontos mais escuros, eu pintei normal. Aqui eu tô fazendo um exemplo para vocês. E depois eu comecei a jogar a tinta para baixo. Então ele vai dando sombreamento. Pode ver aqui, ó, ele vai dando aquele sombreamento normal. Foi só isso que eu fiz em todas as pontas do castelo. Aí, o que eu fiz nesses pontos aqui, tanto no cinza, que eu acabei utilizando um cinza escuro, que esse é o aquarela 81, quanto nesses esverdeados, que eu dou um efeito esverdeado aqui, eu não passei o lápis inteiro. Eu não passei o lápis direto no papel. Como é que eu fiz? Eu vou limpar aqui. Eu peguei a caneta Tombow,
transparente e peguei e passei na mina. Eu peguei a pigmentação da mina do lápis e fui passando no desenho. Olha como pega a pigmentação. Aqui desde mais claro, se eu quiser mais escuro aqui, se eu quiser mais claro, eu passo menos pigmentação e ela vai ficando mais clarinha. Isso foi dando esse sombreamento aqui que vocês foram vendo, desde o cinza até um pouco do sombreamento da marca do verde água. Foi muito simples de fazer, eu não fiquei muito tempo pintando, foi só assim mesmo. O que dá mais trabalho é realmente ir pegando a pigmentação da mina e depois passando no desenho. Essa também foi o que eu fiz. Outra coisa que eu costumo fazer, que eu fiz em outro lugar, eu tenho um vídeo também dessas canetinhas Kuretake. O que eu faço com elas também? Elas também são canetas, elas são canetas japonesas, são canetas brush também. Eu pego, vou limpar ela aqui. Eu pego a caneta transparente da Tombow e também faço a mesma coisa que eu fiz com o lápis aquarela. Pego a pigmentação da canetinha e uso para pintar, se eu quiser fazer um efeito. Então, olha como fica bacana. Ele vai te dando um efeito de degradê aqui. Então, vai ficando bem mais fácil da gente usar esse degradê. Para você fazer pintura nas folhas ou nas flores, fica muito bonito esse efeito que a gente vai utilizando. E isso você pode ir fazendo também com essas canetinhas, pegando a pigmentação da canetinha ou do lápis aquarela e utilizando. Então isso eu fiz nesse desenho específico e em outro desenho também que eu vou mostrar para vocês. Foi só isso. Aqui no lago eu pintei e usei o transparente, a caneta transparente, para ficar blender. Qual que é a diferença dela pro pincel, por exemplo? Vou fazer os dois riscos aqui e aqui. A caneta, ela te dá mais firmeza no traço e ela não molha tanto o risco que você fez. Então ele tem vamos dizer que você tem um controle maior disso. E depois o degradê que você pode ir fazendo também tem um controle maior para você trabalhar. Olha como ele já vai usando o degradê. Com o pincel molhado. Aqui. Você vê que ele fica mais aguado. Então ele realmente fica parecendo mais tinta. E o sombreamento o degradê é um pouco mais difícil de você trabalhar. Olha, o efeito na pintura é diferente. Aqui fica mais com cara de tinta mesmo. Se você quiser um efeito no seu desenho com cara de tinta, é mais fácil usar mesmo o pincel e a água. Se você quiser apenas usar como um blender, deixar ele mais uniforme, a tinta mais uniforme no papel, essa caneta da Tombow, ela é N00, ela é perfeita. Além do sombreamento também ser mais gradativo, ele ser mais fácil de você trabalhar. Outra coisa que eu percebi, quando eu utilizo, por exemplo, nesse desenho aqui, eu fiz o fundo utilizando o lápis aquarela com água. O papel ele fica mais grosso e ele fica um pouco mais enrugadinho. Ele não fica um papel liso assim, né? Simples assim, igual quando a gente só passa com lápis de cor. E usando a caneta Tombow transparente, a minha folha ficou como se fosse uma folha pintada com lápis normal. Ela não ficou enrugada ou um pouco mais grossa por conta de eu diluir o lápis aquarela. Então ele ficou parecendo desenho mesmo, pintado a lápis e só. Então eu achei muito boa. Quem conseguir comprar ela vai ser uma excelente aquisição.
Sempre não esqueçam de limpá-la. Pode ver que ela já tá bem usada, que eu uso bastante ela. Mas não esqueçam de sempre limpar a ponta dela. Guarda ela sempre com a ponta limpinha, para depois você utilizar nos trabalhos de novo. Então, gente, eu indico demais essa caneta, ela é Tombow 00. A gente consegue, como eu mostrei aqui pra vocês, a gente consegue deixar a tinta do lápis aquarela mais uniforme. A gente consegue fazer o degradê dela. A gente consegue ter um controle maior para quando você vai passar a caneta, em vez de você ficar passando o pincel. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que aqui, se vocês forem ver, eu passei do verde água, então eu fiz um degradê de verde água pro laranja direto. E ficou agradável aos olhos. Por quê? Eu passei de novo a caneta Tombow N00. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui molhando aqui, né? Passando ela por cima. E aqui, olha, ela já vai me dando um degradê natural entre as duas cores. Olha como ela vai me dando um degradê. E pronto, e foi assim que eu fiz essas daqui, sem precisar passar para um laranja escuro, para um laranja claro, até eu chegar no verde água. E lembrando, só não façam, por exemplo, se você quer sair do verde água para o laranja, faça igual eu fiz aqui. Não fica passando e depois voltando, porque aí você vai manchar o seu verde água. Então, por exemplo, se eu fiz aqui, eu não posso vir aqui de novo que eu tô manchando. Olha como eu mancho. Então, não faz isso. Pega e vai fazendo de forma uniforme, passando a tinta. Onde você pode usar mais e brincar mais com o degradê é aqui a transição entre as duas cores. Lembrando que também a gente tem aqui a ponta fina, então se você quiser fazer alguma coisa específica com a ponta fina, olha, se você quer fazer um risco, por exemplo, direto daqui, você pode fazer. Dá pra brincar com bastante coisa. Essa caneta, como eu disse no outro vídeo e até no começo desse vídeo, essa caneta ela veio junto com esse kit aqui, que eu comprei nos Estados Unidos. Eu queria só a caneta preta, mas acabei achando interessante o valor dela, da caixinha, e acabei comprando. E quando eu fui comprar, quando chegou a caneta pra mim, eu não sabia como utilizar essa caneta aqui. E aí, aos poucos, manchando e fazendo as coisas, que eu consegui aprender a mexer com ela. Então, ela você consegue trabalhar bastante, você consegue dar uma outra cara pro seu desenho usando ela. Se vocês não conseguirem comprar uma caixinha inteira da Tombow, procurem a preta, que eu acho que para fazer fundo é bem bacana, e a transparente para vocês trabalharem com lápis aquarela ou até com as canetinhas à base de água, usando e pegando a pigmentação, como eu mostrei para vocês durante o vídeo, usando e dando o efeito de pincel também com essa caneta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essas dicas e um beijo!